Quando um único segundo entra no relógio errado, o sistema moderno não explode, ele trava. Imagine acordar em um dia absolutamente comum e descobrir que o planeta inteiro quase parou. Não por uma guerra, não por um ataque, não por uma falha visível, mas por algo tão pequeno que ninguém viu acontecer. Nenhum céu mudou de cor, nenhuma sirene tocou, nenhuma explosão apareceu nas telas. Mesmo assim, sites começaram a falhar, voos atrasaram, sistemas bancários ficaram instáveis e servidores ao redor do mundo passaram a se comportar de forma estranha, tudo ao mesmo tempo. E quase ninguém percebeu. Naquela noite, os relógios do planeta fizeram algo que parecia inofensivo. Repetiram um segundo que não deveria existir. Para o relógio no seu pulso, isso não significou nada. Para a infraestrutura invisível que sustenta a internet, a aviação, os mercados financeiros e os satélites em órbita, foi um terremoto silencioso. Existe uma série que entendeu esse tipo de colapso antes da maioria das pessoas. Em Mr. Robot, o mundo não acaba com fogo, ele congela. Caixas eletrônicos param, bancos perdem controle. O caos nasce em linhas de código, em erros silenciosos que ninguém entende no começo. Na vida real, foi exatamente isso que aconteceu em 2012. Não houve ataque humano. Ninguém apertou um botão errado. O tempo simplesmente fez algo que os sistemas não esperavam. E eles não souberam reagir. Não porque fossem frágeis, mas porque foram construídos confiando em algo que parecia absoluto demais para falhar. Durante quase toda a história humana, o tempo vinha do céu, do sol, das estrelas. Ele era observado, não calculado. O dia começava quando a luz surgia e terminava quando o escuro tomava conta. Hoje, o tempo que manda no mundo moderno vem de máquinas escondidas em laboratórios. Os relógios atômicos, eles contam vibrações de átomos com uma precisão tão extrema que erram menos de um segundo em milhões de anos. São tão exatos que fazem a própria Terra parecer imperfeita ao lado deles. E aqui está o detalhe, que quase ninguém leva em conta. O planeta não gira como um mecanismo ideal. A rotação desacelera lentamente, puxada pelas marés da Lua, por movimentos internos do manto terrestre, por terremotos, por oceanos e geleiras mudando de lugar. Nada disso é perceptível no cotidiano humano. Mas, para máquinas que contam o tempo em frações microscópicas, cada microvariação importa. Milissegundos se acumulam. Décadas passam. E, pouco a pouco, o tempo marcado pelos relógios atômicos começa a se afastar do tempo ditado pelo giro real da Terra para evitar que os relógios se distanciem demais do movimento do planeta. Surgiu um acordo internacional. Um órgão pouco conhecido passou a monitorar diariamente a rotação da Terra, comparando-a com um tempo atômico. Quando essa diferença se aproxima de um limite considerado perigoso, ele emite um aviso curto, técnico e aparentemente inofensivo. Um segundo intercalar será aplicado. Um lipsecond parece simples, mas é exatamente aqui que o problema começa. Boa parte do mundo digital foi construída assumindo algo simples demais para ser questionado. O tempo sempre avança. Ele nunca para, nunca volta, nunca se repete. Essa suposição funcionou por anos, funcionou por décadas. E justamente por isso, ninguém se preocupou em testar o contrário. Até a noite de 30 de junho para 1º de julho de 2012. Às 23 horas e 58 minutos, tudo funcionava normalmente. Servidores trocavam dados em silêncio. Bancos registravam transações em frações de segundo. Satélites enviavam sinais de sincronização para sistemas de navegação e telecomunicações. Às 23h59, processos automáticos começaram a alinhar relógios, corrigindo diferenças mínimas, como fazem milhões de vezes por dia. Às 23h59 chegou o último segundo esperado. Nada indicava que algo estava prestes a sair do controle. Então veio o instante que muitos sistemas jamais haviam enfrentado. 23h59:60. Um segundo que não deveria existir. Durante esse breve intervalo, parte das máquinas aceitou o valor sem questionar. Outras interpretaram aquilo como erro. Algumas congelaram. Outras começaram a girar em loops internos, tentando resolver uma contradição lógica impossível. 30 segundos depois, filas de processos começaram a se formar. 2 minutos depois, QPUs atingiram 100% de uso.
Poucos minutos depois, serviços começaram a cair em cascata. Nada explodiu. Nenhum alerta global foi disparado. O mundo digital simplesmente tropeçou, como alguém que perde o passo em silêncio no meio de uma multidão. Muito do código que falhou naquela noite havia sido escrito décadas antes, quando a internet ainda era pequena e longe de sustentar a economia global. Programadores assumiram que o tempo era uma linha reta e contínua. Essa suposição funcionou tão bem que virou regra implícita, até o dia em que não funcionou mais. Quando o LipsyConde entrou em cena, erros raros escondidos em camadas profundas de sistemas operacionais foram ativados ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Processos entraram em loop. Serviços ficaram presos esperando um tempo que não avançava. Reiniciar aplicações não resolvia. Em muitos casos, a única saída foi reiniciar servidores inteiros e ajustar relógios manualmente. Enquanto engenheiros tentavam entender, em tempo real, por que tudo estava falhando ao mesmo tempo, Interestelar, alguns minutos perto de um buraco negro, custam décadas na Terra. No cinema, isso parece exagero, mas a ideia central é real. Em sistemas complexos, a ordem do tempo importa mais do que a duração. No nosso mundo, segundos não viram anos, eles viram colapsos silenciosos. Mercados financeiros, GPS, aviação e a própria internet dependem de uma sequência temporal perfeita. Um único segundo fora do lugar pode inverter a ordem de transações, fazer dois sistemas discordarem sobre quem pagou quem, ou gerar falhas em cascata difíceis de rastrear. Não é preciso relatividade extrema. Basta um relógio discordar dos outros por tempo suficiente. Entende? O perigo surge quando o tempo deixa de fluir como esperamos. Eventos obedecem uma lógica estranha. Na vida real, sistemas também não foram projetados para lidar com o tempo repetindo, segundos aparecendo duas vezes ou simplesmente desaparecendo. O LipsyConde cria exatamente isso. Um instante que não deveria existir. Não precisamos inverter o tempo para gerar caos. Basta begâncolo levemente, por um momento curto demais para chamar a atenção humana, mas longo o suficiente para confundir máquinas. Em wargames, computadores tomam decisões baseadas em regras rígidas, sem contexto humano. Foi isso que aconteceu em 2012. Os servidores não entenderam o LipsyConde. Eles não tinham como entender, apenas obedeceram regras matemáticas absolutas. A máquina não pergunta se algo faz sentido, ela pergunta se é válido. Quando o tempo respondeu, talvez o sistema travou. E aqui está o ponto crítico. Quando máquinas discordam sobre o tempo, não existe árbitro imediato para decidir quem está certo. Mesmo que o LipsyConde seja aposentado oficialmente, o problema que ele revelou não desaparece. O sistema moderno continua dependendo de algo extremamente frágil, a ideia de que todos os relógios concordam entre si. Na prática, isso nunca acontece perfeitamente. Servidores em continentes diferentes recebem sinais de tempo com atrasos distintos. Satélites sofrem efeitos relativísticos previsíveis, mas inevitáveis. Cabos, roteadores e antenas introduzem microdiferenças que precisam ser corrigidas constantemente. O sistema funciona não porque é perfeito, mas porque consegue esconder essas imperfeições. E esse detalhe muda tudo. Em sistemas financeiros, a ordem dos eventos importa mais do que o valor envolvido. Um erro de microsegundos pode inverter responsabilidades legais, gerar acusações de fraude e paralisar mercados, até que a sequência correta seja reconstruída. Em redes elétricas, relógios desalinhados podem desligar sistemas de proteção na hora errada. Em telecomunicações, pacotes fora de ordem derrubam chamadas, dados e serviços críticos. Em satélites, um erro de tempo vira erro de posição. Tudo isso já aconteceu em pequena escala. A diferença hoje é o alcance. E hoje, o alcance é planetário. Depois do LipsyConde de 2012, grandes empresas passaram a tratar o tempo como tratam energia e segurança. Criaram redundâncias. Desenvolveram métodos para espalhar ajustes ao longo de horas, diluindo o impacto de correções bruscas. Ainda assim, nenhuma solução é definitiva, porque nenhuma tecnologia consegue mudar um fato físico básico. A Terra não gira de forma perfeitamente previsível. As máquinas exigem regularidade absoluta. O planeta
não oferece isso. O que mantém tudo funcionando é vigilância constante, correção contínua e intervenção humana silenciosa. Medições recentes trouxeram um detalhe ainda mais inquietante. Em certos períodos, a Terra pode girar um pouco mais rápido, encurtando o dia em microsegundos. Isso abriu uma possibilidade desconfortável. No futuro, talvez não seja necessário adicionar segundos ao tempo. Talvez seja necessário removê-los. Um leap second negativo. Se adicionar um segundo já causou confusão global, imagine um mundo em que o relógio precise pular um segundo inteiro para frente, sem aviso perceptível, no meio de sistemas que disputam microsegundos como se fossem recursos vitais. Foi esse risco que levou, em 2022, representantes de dezenas de países a tomar uma decisão histórica. O leap second será aposentado até, no máximo, 2035. Em vez de alinhar o tempo das máquinas com a rotação irregular da Terra em pequenos degraus perigosos, a diferença será deixada crescer lentamente. Quando uma correção maior for inevitável, ela será feita de maneira planejada, previsível, anunciada com anos de antecedência. O tempo deixou de ser pano de fundo. Passou a ser tratado como infraestrutura crítica. Hoje, sistemas usam múltiplas fontes de tempo, monitoram o próprio relógio, desconfiam de ajustes bruscos, algoritmos analisam desvios microscópicos em tempo real. Alertas são disparados antes que qualquer efeito se torne visível para o público. O sistema não dorme, porque não pode dormir. E isso leva a uma conclusão desconfortável. O sistema moderno não está em risco porque algo vai explodir. Ele está em risco porque funciona rápido demais, conectado demais, sincronizado demais. Quando uma engrenagem sai levemente do ritmo, o impacto se espalha na velocidade da luz. O leap second foi apenas um aviso, não sobre o tempo em si, mas sobre a fragilidade invisível de tudo o que depende dele. Engenheiros foram acordados no meio da noite. Correções improvisadas mantiveram serviços no ar. Passageiros fizeram check-in no papel, sem saber que a causa do atraso era um único segundo fora do lugar. Esse foi o caos que quase não virou notícia. E talvez, exatamente por isso, tenha sido tão perigoso. E é aqui que a história fica realmente inquietante. O próximo grande erro de tempo talvez não venha de um segundo extra. Ele pode começar no GPS que você usa todos os dias, sem nunca perceber. Não existe um momento claro em que alguém possa dizer: agora o problema começou. Quando o tempo falha, ele não falha para todos ao mesmo tempo. Ele falha em silêncio, em lugares diferentes, em escalas diferentes, e quando finalmente percebemos, o erro já não está mais no relógio. Ele está espalhado por tudo que depende dele.